No vídeo de hoje você vai conhecer a história de Cabo Verde nas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026, que deram classificação inédita ao pequeno país da África. Hoje é dia de falar de uma seleção estreante na Copa do Mundo de 2026 que fala o nosso idioma, então creio eu que vai ter pessoas de Cabo Verde assistindo esse vídeo aqui, então um abraço para vocês e me corrija se eu errar alguma coisa, afinal de contas não temos tanta informação assim sobre a seleção de vocês. E parabéns pela classificação inédita e olha, foi uma história bem bacana e eu espero que você entenda tudo lá no final, você que não é de Cabo Verde e não viu a classificação histórica dessa seleção, que é treinada pelo técnico Pedro Leitão Brito, mais conhecido como o Bubista, e que assumiu a seleção em 2020 para o ciclo, né? E o primeiro desafio foi as eliminatórias para a CAN, Copa Africana de Nações de 2024. Ele foi bem e se classificou para o torneio e também foi bem no torneio que foi disputado na Costa do Marfim. A seleção do Cabo Verde só foi eliminada nas quartas de final nos pênaltis para a África do Sul, porém fracassou nas eliminatórias para a CAN de 2025-2026, né, que foi disputada no Marrocos, e a seleção não participou dessa competição. Pelo contrário, nas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo foi um sucesso. E a seleção foi parar no grupo D e teve como adversários as seleções de Camarões, a poderosa Camarões, Angola, Líbia, Ilhas Maurício e Eswatini. E o pontapé inicial foi dado em novembro de 2023 contra Angola em casa, e o começo não foi assim tão esperançoso não, porque o jogo terminou 0-0 em Praia. E aí na partida seguinte, ainda em novembro de 2023, a seleção fora de casa derrotou a seleção mais fraca desse grupo, Eswatini, por 2-0. E os gols foram do Rian Mendes, ponta esquerda do IGD FK da segunda divisão da Turquia, e do Ramiro Monteiro, meio-campista do Zwolle da Holanda. Fica de olho no Ramiro Monteiro porque ele foi decisivo nessas eliminatórias. Aí aquela famosa pausa para a CAN de 2024, a seleção só voltaria a entrar em campo em junho de 2024, né? Um tempão separa aí os jogos das eliminatórias africanas, elas são bem espaçadas, e o confronto seria já decisivo na terceira rodada contra Camarões, né, que era a favorita desse grupo para conseguir a vaga direta para a Copa. Esse jogo foi fora de casa e Camarões, assim como Cabo Verde, vinha de uma vitória e um empate, então essa briga aí seria até as últimas rodadas. Mas, para infelicidade do Bubista e da seleção cabo-verdiana, foi um desastre essa apresentação da seleção. Tomou uma goleada de Camarões por 4-1, o gol de desconto aí da seleção foi do Ramiro Monteiro. E parecia que a festa, né, a esperança teria terminado ali, afinal de contas agora parecia que Camarões ia engrenar na competição e ia arrancar para ficar em primeiro lugar com vantagem nesse grupo. Mas não foi isso que aconteceu não. Para Cabo Verde o que restava era a seleção ir vencendo os jogos até o duelo decisivo para uma possível revanche contra Camarões. A seleção fez o papel de casa, derrotou Líbia por 1-0 com gol do zagueiro Dinei Borges, que joga no Al Batai dos Emirados Árabes Unidos. Mais uma pausa nas eliminatórias africanas, agora a seleção só voltaria a entrar em campo por essa competição em março de 2025 e tinha um desafio que não era lá dos mais difíceis, porém era importante ficar atento e sair vencedor contra Maurícios jogando em casa. E olha, quando eu falo para a seleção ficar atenta, era para ficar atenta mesmo, porque o gol só foi sair no finalzinho do jogo e foi do Yannick Semedo. Ele tentou cruzar e acabou pegando o goleiro desprevenido. Por sorte, a bola caiu dentro do gol. E esse foi o gol da vitória por 1-0 e não confunda o Yannick Semedo com aquele mais famoso Nelson Semedo. Esse Yannick é um meio de campo do Farense de Portugal. Aliás, a maioria dos jogadores da seleção de Cabo Verde jogam em Portugal. Na sequência, um jogo contra Angola fora de casa. Poderia ser complicado, na verdade foi complicado, mas no final deu tudo certo para Cabo Verde. No finalzinho do primeiro tempo, Dailon Livramento, atacante do Casa Pia de Portugal, saiu cara a cara com o goleiro e finalizou tranquilamente. Após o intervalo, no início do segundo tempo, veio o gol de empate do Gelson Dalla para Angola. Mas aí, na sequência, o Dailon Livramento, de novo ele, novamente cara a cara com o goleiro, finalizou e marcou o 2-1 gol da vitória. No final, o Cabo Verde teve que segurar a pressão até o finzinho do jogo e conseguiu e saiu com mais 3 pontos na bagagem. 2025 foi mesmo um ano decisivo para Cabo Verde nas eliminatórias africanas. Afinal de contas, agora em setembro teriam 2 jogos aí para decidir o que a seleção faria nessas eliminatórias. O primeiro saiu vitorioso contra o Maurício, fora de casa, com um gol do Giovanni Cabral, do Estrela Amadora de Portugal, e também do Dinei Borges. E aí, finalmente, ainda em setembro de 2025, seria aquele confronto mais aguardado, mais esperado e o mais decisivo, contra Camarões,
jogando em casa. Até essa rodada, com os tropeços de Camarões, Cabo Verde tinha passado a liderança, assumiu a liderança com 16 pontos. Mas os camaroneses estavam logo atrás com 15 pontos, ou seja, esse jogo iria traçar o caminho das duas seleções até a última rodada. De um lado, a seleção do Bubista com Diney, Livramento e companhia. Do outro, a seleção do belga Marc Brice, com jogadores conhecidos como o Onaná, o Anguissa, o Mbemo e também o Abubakar. O Estádio Nacional de Cabo Verde estava completamente lotado e as pessoas que lá estiveram, os torcedores, puderam ver uma atuação gigante de uma seleção consistente, como foi nessa partida aqui de Cabo Verde. O gol da vitória saiu no segundo tempo e foi do matador Deylon Livramento. E olha que ele roubou a bola atrás do meio de campo, deu aquela arrancada sensacional e finalizou com força, marcando 1-0. O gol, óbvio, foi muito comemorado pelos torcedores que estavam presentes no Estádio Nacional lá de Praia. E esse foi o gol da vitória e fez com que Cabo Verde se distanciasse um pouco mais de Camarões, ainda na liderança com 19 pontos contra os 15 de Camarões. Isso significava que se Cabo Verde perdesse o próximo jogo e Camarões vencesse, mesmo assim a seleção cabo-verdiana permaneceria na liderança, mas não era isso que eles queriam, né? Afinal de contas, agora só faltavam 2 jogos que seriam disputados em outubro de 2025 e antes de eu contar a história deles, me deixa aquele like esperto aí, tá? Se você tá gostando desse vídeo e se quer apoiar também o meu canal. E olha, se caiu de paraquedas aqui, já te convido a se inscrever e também ativar o sino das notificações, porque ele vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo, especialmente dessa série, contando a história de todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026. Hoje é vez de Cabo Verde, mas eu já comecei isso aí no dia 25 de abril e eu tô gravando esse vídeo aqui ainda em abril, tá? Então se eu deixei passar alguma coisa, me ajude escrevendo aqui embaixo nos comentários. E como tenho feito ultimamente, convido vocês a conhecer o blog do PFC. Aqui, óbvio que eu tô gravando esse vídeo ainda em abril e a última matéria foi da Itália, fora da Copa do Mundo, mas ainda tem outras matérias que eu vou atualizar, tá? Porque eu tô na correria adiantando os vídeos da Copa do Mundo, mas se você quiser conhecer, o link vai estar aqui em algum canto superior dessa tela aqui, também vai estar na descrição do vídeo, ou então você digita www.blogdopfc.com.br e me dá aquela moral lá, compartilhando algum post, alguma matéria que você mais gostou e mais se interessou, beleza? Vamos voltar aqui e vamos continuar a história de Cabo Verde nas eliminatórias. Em outubro de 2025, o primeiro desafio dos últimos 2 seria contra a Líbia fora de casa, e esse foi um jogo muito louco, tá? Que quase complicou a vida de Cabo Verde. E olha que esse jogo poderia ser o da classificação da seleção antecipada, né? Já seria algo muito bom, mesmo o Camarões tendo vencido o Maurício e tendo encostado aí na tabela, a seleção poderia aí se classificar, mas tomou gol com 1 minuto já, o Roberto Lopes fez esse gol contra aí, uma infelicidade. Aos 29, o Telmo Arcanjo, do Vitória de Portugal, de cabeça, empatou o jogo após o cruzamento do Monteiro pela esquerda, só que ainda no primeiro tempo a seleção tomou o 2-1, né? No segundo tempo tomou esse golaço de falta, 3-1, parecia que a classificação tinha ido por água abaixo, né? E eu não digo só a classificação antecipada não, porque isso poderia prejudicar a seleção na última partida em casa. Uma derrota aqui seria um desastre. Quem salvou não foi nenhum jogador de Cabo Verde, foi o goleiro da Líbia que levou um frango bizarro. Olha só, o Sidney Lopes Cabral tentou fazer esse lançamento e olha esse frango bizarro que o goleiro da Líbia tomou. Provavelmente esse goleiro nunca terá um visto aí para entrar em Camarões, né? Se entrar, acho que vai ser complicado para ele sair de lá. Ainda assim a seleção estava perdendo, mas aí, nos minutos finais, após o cruzamento do Monteiro pela direita, o Willy Semedo, ponta esquerda do Omonia Nicosia do Chipre, aproveitou o bate-rebate na área e empatou a partida. Ufa, foi um sufoco, Líbia 3, Cabo Verde 3, a seleção não perdeu, não venceu, saiu com 1 ponto, mesmo assim tinha que ficar meio que atenta na última partida, né? Agora a seleção tinha 20 pontos, Camarões venceu, foi a 18, né? E o último jogo seria contra a seleção mais fraca do grupo, Eswatini, em casa, né? Era impossível, ou era possível, Cabo Verde sair derrotado dessa partida. Bom, é importante dizer que Camarões enfrentaria Angola na outra partida, em casa. O Eswatini também não tinha vencido nenhuma partida até então. E se Cabo Verde empatasse essa partida, né, iria a 21 pontos. E Camarões vencesse a última partida contra Angola, também iria a 21, Cabo Verde perderia a classificação, porque Camarões tinha o saldo de gols ao seu favor. E também um confronto direto aí terminou 4-1, né? Depois de todo o nervosismo e toda a tentativa de gol no primeiro tempo, só no segundo tempo, para tranquilidade e felicidade dos torcedores de Cabo Verde, saíram os gols. O primeiro foi do Deylon Livramento, né? O segundo foi do Willy Semedo.
E aí já no final, o Stopira, né, nos acréscimos, marcou 3-0 Cabo Verde, uma vitória incontestável, uma classificação também incontestável. Camarões não venceu Angola, o jogo ficou 0-0 e com isso a classificação estava decretada pela primeira vez na história, Cabo Verde classificado para a Copa do Mundo, né, e essa foi para de 2026. Nas eliminatórias a seleção terminou com 23 pontos, Camarões fechou com 19, foi para a repescagem, depois acabou sendo eliminado. Dos 10 jogos de Cabo Verde, foram 7 vitórias, 2 empates e uma derrota justamente para o Camarões, que também perdeu um jogo que foi justamente para Cabo Verde, né? O saldo de gols, a seleção terminou, já que fez 16 gols e levou 8, terminou com um saldo de 8. Camarões terminou com um saldo de 12, né? Mesmo Cabo Verde tendo vencido por 3-0 Eswatini, ou seja, a seleção estava com um saldo muito inferior a Camarões, mas para sua felicidade, a seleção venceu e está na Copa do Mundo e agora tem que se focar no grupo H. A seleção estreia justamente contra a Espanha, né, adversário mais difícil desse grupo H no dia 15 de junho. Depois, no dia 21, enfrenta o Uruguai e por fim, no dia 26, encerra pelo menos essa fase de grupos contra a Arábia Saudita. Você acredita na possibilidade de Cabo Verde avançar para a fase do mata-mata da Copa do Mundo? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu e até a próxima.